nos próximos capítulos de Garota do Momento. Beatriz não está disposta a perder tão facilmente. Determinada a garantir sua vitória a qualquer custo, ela toma uma decisão drástica e adultera os bombons que serão servidos aos jurados e concorrentes. Com um toque sorrateiro, adicione um poderoso laxante à receita, sem imaginar que suas ações terão consequências desastrosas. Enquanto isso, Glorinha, sempre atenta a tudo ao seu redor, flagra Ronaldo em uma conversa reservada com Isabel. A cena desperta sua curiosidade e um incômodo inesperado. Será que há algo mais acontecendo entre os dois? As dúvidas começam a corroer sua mente, e o peso da incerteza se instala em seu coração. Em outro canto da cidade, Eugênia sente a dor da separação devastando sua alma. A dissolução de sua família faz questionar as escolhas que a trouxeram até ali. O peso da solidão parece insuportável, mas, em meio ao sofrimento, um encontro inesperado acontece. Topete, sempre carinhoso e protetor, encontra Eugênia abatida e, num impulso, a beija. O gesto, carregado de emoção, deixa ambos surpresos e confusos sobre o que realmente sinto um pelo outro. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. De volta ao concurso, o efeito dos bombons adulterados começa a fazer estragos. Um a um, os participantes e jurados começam a passar mal, correndo para fora do salão em meio ao tumulto. O caos se instala, e Bia tenta disfarçar sua culpa no meio da confusão enquanto observa a situação sair de controle. Glorinha, percebendo os interesses de Beatriz, decide tomar uma atitude. Com astúcia e determinação, convence Beatriz a buscar um caminho mais justo. Incentivada pela amiga, Beatriz procura Ruth de Souza, uma renomada especialista na área, e pede sua ajuda para se preparar especificamente para a fase final do concurso. Será o começo de uma mudança real em sua conduta? Enquanto isso, Anitta finalmente recebe uma resposta para sua longa batalha legal. Nelson concede o desquite, encerrando oficialmente o casamento que há muito tempo já não existia. A sensação de liberdade é ao mesmo tempo estranho e revigorante. Anitta sente um misto de problema e incerteza pelo futuro da reserva. Carlito, por sua vez, enfrentou um dilema familiar. Em uma conversa sincera com Marlene, ele declara sua decisão: fingir morar com o pai. A notícia a respeito como um golpe inesperado, e a dor da separação de seu filho pesa em seu coração. No entanto, ela entende que precisa de padrões de sua escolha e permitir que ele trilhe seu próprio caminho. Enquanto isso, uma revelação surpreendente acontece. Guto, ao observar atentamente Érico, finalmente faz a conexão que ninguém mais vê. O olhar atento e a intuição aguçada o levam a uma descoberta chocante. Érico e Verônica Quinn são, na verdade, a mesma pessoa. A revelação o deixa em choque, e ele se questiona sobre os segredos que ainda estão escondidos por trás dessa identidade misteriosa. Mesmo depois de todo o tumulto causado no concurso, Beatriz não desistiu de seus planos ardilosos. Decidida a garantir sua vitória, ela bola uma nova sabotagem. Dessa vez, seus métodos são ainda mais sofisticados e difíceis de detectar. O desejo de vencer a qualquer custo ainda a domina, e ela está disposta a arriscar tudo para alcançar seu objetivo. Mas será que Beatriz conseguirá enganar todos novamente? Ou suas ações finalmente terão um preço a ser pago? O abrir do concurso e das relações entre os personagens promete reviravoltas ainda mais intensas e inesperadas. Clarice sempre acreditou que conhecia bem o homem com quem escolheu compartilhar sua vida. Entretanto, uma descoberta inesperada vira seu mundo de cabeça para baixo e a coloca diante de uma difícil escolha. Em Garota do Momento, a protagonista se vê obrigada a encarar verdades que estavam ocultas há anos e seu casamento com Juliano se torna insustentável. Tudo começa quando Flora, uma jovem misteriosa,
chega à mansão dos Alencar, contratada por Zélia para se passar por Isabel, neta de Arlete. No entanto, um segredo inesperado vem à tona. Flora, na verdade, é filha de Juliano. A revelação cai como uma bomba sobre Clarice, que se sente completamente traída e enganada. Durante anos, ela viveu ao lado de um homem que jamais mencionou a existência dessa filha, e o impacto dessa mentira a atinge em cheio. A situação se agrava quando Beatriz, filha de Clarice, confronta Juliano e Maristela, acusando-os de manter essa farsa por tempo demais. O sentimento de engano só cresce dentro de Clarice quando ela descobre que Juliano cobrou de Beatriz uma multa abusiva pela quebra de contrato com a perfumaria carioca. A indignação da protagonista se multiplica ao perceber que isso aconteceu enquanto sua filha ainda lidava com o trauma do acidente de carro, que mais tarde ela descobre ter sido arquitetado pelo próprio Juliano. Diante de tantas mentiras, manipulações e decepções, Clarice percebe que seu casamento não pode mais continuar. Sentindo-se sem chão e incapaz de conviver com um homem que a enganou de tantas formas, ela toma uma decisão radical. Arruma suas malas e avisa Juliano de que vai embora. Pela primeira vez, ela coloca seus próprios sentimentos em primeiro lugar. Bia, solidária à dor da mãe, afirma que também deixará a mansão e só voltará quando Flora não estiver mais lá. Mãe e filha buscam refúgio na casa de Teresa, onde Clarice tenta processar tudo o que aconteceu. A dor da traição a corrói, e ela se sente incapaz de confiar novamente no homem que um dia a amou. Enquanto isso, Juliano, desesperado para reconquistar a esposa, traça um plano para mostrar seu arrependimento e provar que ainda pode ser digno do amor dela. Determinada a seguir em frente, Clarice começa a reconsiderar os rumos de sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permite pensar no que realmente deseja para si, sem as imposições e manipulações de Juliano. No entanto, ele não está disposto a deixá-la ir tão facilmente. Em um gesto calculado para reconquistar a esposa, Juliano toma uma atitude surpreendente. Ele compra a casa onde funciona o orfanato de Carmen, em Petrópolis, e coloca o imóvel no nome de Clarice. Ele sabe o quanto ela tem um carinho especial pelo trabalho realizado ali e acredita que essa ação pode amolecer seu coração. Ao receber a notícia, Clarice se sente dividida. De um lado, ela reconhece a grandiosidade do gesto, mas, por outro, sabe que ele não apaga todas as mentiras que vieram antes. As semanas passam, e Juliano continua tentando se redimir. Ele pede perdão inúmeras vezes, garante que nunca mais esconderá nada dela e se mostra um homem disposto a mudar. Aos poucos, Clarice começa a refletir se realmente quer colocar um ponto final em sua história com ele. Afinal, eles construíram uma vida juntos, e apesar de todas as decepções, ela ainda guarda sentimentos profundos por ele. Pressionada por suas emoções e influenciada por lembranças dos momentos felizes que viveram, Clarice decide dar mais uma chance ao casamento. Movida pela esperança de que Juliano pode, de fato, ter aprendido com seus erros, ela retorna à mansão dos Alencar e reata a relação. Contudo, mesmo após sua volta, uma inquietação persiste em seu coração. Será que ele realmente mudou? Ou essa nova fase do casamento será apenas mais uma ilusão em meio às muitas mentiras que ela já ouviu? Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo, sem desconfiar, bebe o chá adulterado por Bia, colocando sua saúde em risco. Enquanto isso, Nelson se esconde de Alfredo e Anita, temendo ser descoberto. Em um ato de heroísmo, Ronaldo impede que as competidoras do concurso consumam o chá, evitando uma possível tragédia. Beatriz e Flora, também conhecida como Isabel, seguem para a próxima etapa do concurso, enfrentando novos desafios. Em paralelo, Guto conhece Érico, dando início a uma possível relação de cumplicidade.
Enquanto isso, Alfredo e Teresa reúnem Eugênia e Jacira para anunciar oficialmente sua separação, deixando-as surpresas com a decisão. Maristela, determinada a proteger sua família, exige que Flora se afaste de seus entes queridos, gerando tensão. No campo sentimental, Zélia e Basílio assumem seus sentimentos e ficam juntos, vivendo um momento de felicidade. Enquanto isso, Clarice precisa disfarçar diante da família o fato de não estar tomando os remédios prescritos pelo Dr. Pimenta, colocando sua saúde em risco. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal assim, você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Zélia, que carrega traumas profundos, está prestes a ter sua vida virada de ponta cabeça mais uma vez. Com a reabertura das investigações sobre o acidente que matou seu marido, Rafael, e resultou na perda de seu bebê, ela descobre novos indícios que apontam para uma possível conspiração. A tragédia ocorreu quando Zélia tinha apenas 18 anos e estava grávida de 5 meses. O carro em que viajavam perdeu o controle e despencou da estrada, deixando marcas irreparáveis na personagem. Paralelamente, Maristela faz uma confissão bombástica. Em uma conversa com Juliano, ela revela que o icônico sabonete Amor Sempre Amor, fragrância favorita de Zélia e um dos produtos mais bem-sucedidos da perfumaria carioca, na verdade não foi uma criação original da empresa. O perfume teria sido desenvolvido por um perfumista amador de Itabira, MG, cujas ideias foram supostamente roubadas. Essa revelação liga Maristela diretamente a uma trama sombria de apropriação e traição na indústria dos cosméticos. Juliano, ao ouvir essas informações, começa a juntar as peças desse mistério. Ele se recorda de que, na época do lançamento do sabonete, o motorista da família estava justamente em Itabira. Não por coincidência, a chegada do produto ao mercado ocorreu quase simultaneamente à misteriosa morte do criador da fórmula. Esse detalhe faz com que Juliano passe a suspeitar de que Maristela pode estar diretamente envolvida não apenas na fraude da perfumaria carioca, mas também em algo muito mais sinistro. Para adicionar mais suspense, surge uma informação surpreendente sobre o passado de Zélia. Através da chegada de Flora à trama, indícios revelam que a verdadeira identidade de Zélia é Branca. Essa revelação, que vinha sendo insinuada com pistas sutis ao longo dos episódios, promete impactar profundamente a história. A conexão entre Zélia e Branca trará à tona um segredo que pode mudar tudo. As cenas do acidente que vitimou Rafael serão recriadas em flashbacks intensos. Durante a sequência, ele é mostrado dirigindo em alta velocidade, visivelmente descontrolado. Em meio a lágrimas e gritos de desespero, Zélia tenta convencê-lo a parar o carro, mas sem sucesso. A tensão se intensifica quando o veículo sai da estrada e despenca por uma ribanceira, em um acidente que remete a um outro ocorrido anteriormente na trama, envolvendo Beatriz e Basílio. A cena será marcada pelo desespero e pela dor de Zélia ao testemunhar a perda irreparável. Após a tragédia, um momento carregado de emoção será exibido. Zélia, ainda em choque, é vista parada diante de uma pequena cruz à beira da estrada. Em um gesto simbólico e carregado de significado, ela coloca uma segunda cruz ao lado da primeira antes de partir, deixando para trás não apenas um pedaço de sua história, mas também um passado repleto de dor e mistérios. Ao longo dos próximos episódios, Zélia embarcará em uma jornada de vingança contra Maristela e sua família. Com as novas informações que surgem, ela passa a suspeitar que a morte de Rafael pode ter sido provocada, e não apenas um acidente trágico. Os segredos que envolvem a perfumaria carioca, a misteriosa identidade de Branca e o papel de Maristela nessa história serão desvendados pouco a pouco, mantendo o público ansioso pelo desfecho dessa trama complexa e envolvente. Ao mesmo tempo, Maristela se vê acuada conforme as investigações avançam.
A cada nova descoberta de Zélia e Juliano, mais detalhes sobre sua possível participação nos crimes são revelados. Em um momento de tensão, Maristela se encontra diante de uma encruzilhada: confessar a verdade ou tentar se safar de suas próprias mentiras. O público acompanhará de perto cada passo dessa trama, onde as peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar. Com reviravoltas eletrizantes e um suspense crescente, Garota do Momento promete manter os telespectadores vidrados. A conexão entre Zélia e Maristela se torna ainda mais complexa, levando a um confronto que pode redefinir o futuro de ambas. Segredos do passado, traições e vinganças se entrelaçam, garantindo emoções fortes e um desfecho inesquecível para essa intrigante novela. As tensões atingem um novo patamar com revelações e vinganças prestes a explodir. Zélia, cada vez mais convicta de que a morte de Rafael não foi um acidente, decide seguir as pistas que a levam a Maristela. Em uma investigação incansável, ela encontra documentos que provam que Maristela esteve envolvida na compra da perfumaria carioca exatamente no período em que o sabonete Amor Sempre Amor foi lançado. Enquanto isso, Ronaldo sente os efeitos do chá adulterado e tem um mal-estar súbito. Apesar disso, ele se recupera e decide confrontar Bia sobre a sabotagem do concurso. Bia, porém, finge inocência e parte para um novo plano, mais cruel e perigoso, para garantir sua vitória. Sua obsessão pelo concurso leva-a a um confronto direto com Beatriz e Flora, colocando as duas em risco. No mundo dos perfumes, Juliano descobre que o perfumista amador de Itabira, cujo trabalho foi supostamente roubado, tinha uma conexão direta com Zélia. A descoberta levanta a hipótese de que o verdadeiro criador da fragrância icônica poderia ser Rafael, seu falecido marido. Se confirmado, isso não apenas exporia Maristela como fraudulenta, mas também abriria um processo de disputa pelos direitos sobre a perfumaria carioca. Enquanto isso, Maristela, acuada pelas investigações de Zélia e Juliano, tenta afastar Flora de sua família de forma definitiva. Ela arma um plano para desacreditar a jovem, plantando falsas evidências que sugerem que Flora tem intenções escusas dentro da família. Mas Flora, determinada a descobrir a verdade sobre seu passado, encontra uma aliada inesperada: Teresa, que após sua separação de Alfredo, decide se posicionar contra Maristela. Nelson continua sua chantagem contra Alfredo, exigindo cada vez mais dinheiro em troca da assinatura do desquite de Anita. No entanto, Alfredo, cansado de ser manipulado, resolve agir e reunir provas contra Nelson para virar o jogo. Com a ajuda de Eugênia, ele descobre que Nelson tem um passado criminoso que pode levá-lo à prisão. Por outro lado, Zélia e Basílio vivem momentos de romance, mas são interrompidos quando novas pistas sobre a morte de Rafael surgem. Uma testemunha do acidente, que nunca havia se pronunciado antes, revela que viu um carro suspeito seguindo Rafael e Zélia momentos antes da tragédia. A descrição do veículo bate exatamente com um carro que pertencia à empresa de Maristela na época. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo toma chá envenenado no lugar de Beatriz e vai parar numa cama de hospital. A rivalidade entre Beatriz e Bia atinge um novo nível em Garota do Momento, levando uma trama a momentos de grande tensão e reviravoltas inesperadas. O clima de disputa entre as duas se intensifica ainda mais quando uma nova oportunidade profissional surge para Beatriz, colocando-a em evidências e despertando a ira de seus adversários. Determinada a se tornar a garota propaganda de uma das maiores marcas de cerveja do país, Beatriz se prepara para um teste importante que pode alavancar sua carreira de modelo. No entanto, a sua concorrência desperta ressentimentos e armações nos bastidores, especialmente por parte de Bia, que, incentivada por Juliano, decide sabotar a rival de forma ardilosa. Juliano, que nutre um grande desejo de vingança contra Beatriz, vê no teste publicitário
uma chance perfeita para prejudicá-la sem suspeitas diretas contra si. A motivação para isso vem de um evento passado em que Beatriz o acusou publicamente de tentativa de assassinato, um escândalo que abalou sua confiança e trouxe sérias consequências. Sabendo que qualquer ataque direto contra Beatriz poderia ser facilmente associado a ele, Juliano opta por agir de maneira indireta. O plano parecia perfeito, mas um fator inesperado entrou na cena. Ronaldo, o publicitário que há tempos desconfia dos interesses de Bia, percebe movimentações estranhas no local e decide observar a situação mais de perto. Ele percebe quando Bia, discretamente, coloca a substância na xícara de chá destinada a Beatriz. Sem tempo para alertar a modelo, Ronaldo resolve evitar que Beatriz consuma uma bebida adulterada. No momento em que Beatriz está prestes a levar a xícara aos lábios, ele derrubou o recipiente no chão, atraindo a atenção de todos ao redor. O susto momentâneo deixa Beatriz confusa, sem entender a atitude inesperada de Ronaldo, enquanto Bia tenta disfarçar sua frustração com o imprevisto. Para confirmar suas suspeitas e provar que havia algo errado na bebida, Ronaldo decidiu provar um pouco do chá que havia respingado na mesa. Assim que o líquido entra em contato com sua boca, ele sente imediatamente um efeito estranho. Seus lábios e sua língua começam a formigar, seguidos por uma sensação de dormência crescente. O desconforto se intensifica rapidamente, tornando-se difícil até mesmo palavras articuladas com clareza. A ocorrência de Ronaldo confirma que a bebida estava adulterada, deixando claro que alguém tentou sabotar Beatriz. Diante dessa revelação, Bia, furiosa por ter sido frustrada, se retira rapidamente do local, batendo o pé de raiva. Seu plano de deficiência à rival falhou miseravelmente. E agora, ela precisa pensar em outra maneira de desestabilizar Beatriz. Enquanto isso, Beatriz, alheia à verdadeira intenção por trás do incidente, segue normalmente para o teste. Com sua confiança intacta e sem qualquer prejuízo causado pelo plano de Bia, ela consegue sair bem na audição para a campanha publicitária e avançar na competição para se tornar a garota propaganda da cervejaria. Já Ronaldo, apesar do desconforto temporário causado pelo chá de jambu, se recupera após alguns minutos e permanece atento às próximas ações de Bia. Ele sabe que a rivalidade entre as duas modelos não terminou ali e que novas tentativas de sabotagem podem ocorrer a qualquer momento. Agora, mais do que nunca, ele precisa estar de olho para proteger Beatriz de novos ataques. O fracasso do plano de Bia e Juliano pode gerar novos desdobramentos na trama. Com Beatriz avançando na competição, a tensão entre os personagens deve aumentar ainda mais, resultando em novas estratégias e tentativas de vingança por parte de seus inimigos. Além disso, a atitude heróica de Ronaldo pode aproximar-se ainda mais de Beatriz, criando uma nova dinâmica entre os personagens e possivelmente despertando sentimentos inesperados. Se antes ele apenas observava os acontecimentos de longo prazo, agora ele está diretamente envolvido na disputa e pode se tornar um aliado fundamental para Beatriz nos desafios que estão por vir. Por outro lado, Bia, humilhada por ter seu plano frustrado, pode não aceitar a derrota facilmente e buscar meios ainda mais drásticos para eliminar Beatriz da competição. Sua relação com Juliano também pode se abalar caso ele decida que precisa de um cúmplice mais eficiente para atingir seus objetivos. Com tantos elementos no jogo, Garota do Momento promete manter os espectadores atentos às reviravoltas dessa disputa cheia de intrigas, traições e rivalidades. Será que Beatriz conseguirá se manter firme diante das ameaças? Ronaldo continuará protegendo-a ou terá outros interesses em mente? E até onde Bia e Juliano estarão dispostos a ir para alcançar seus objetivos? As próximas cenas prometem revelar respostas e trazer ainda mais emoções para essa história cheia de suspense e disputas acirradas. Nos próximos capítulos de Garota do Momento,
Beatriz se desespera ao receber a notificação da multa exorbitante pela quebra de seu contrato com a perfumaria carioca. O valor é muito acima do que ela poderia imaginar, deixando-a aflita sobre como conseguirá pagá-lo. Enquanto tenta lidar com a situação, Marlene decide procurar Érico, acreditando que ele possa oferecer algum tipo de ajuda ou orientação. Em paralelo, Juliano aproveita o momento de fragilidade de Beatriz e a chantageia, usando informações comprometedoras para tentar manipulá-la em benefício próprio. A pressão aumenta e Beatriz sente-se encurralada, sem saber em quem confiar. Enquanto isso, Clarice se recusa a tomar os remédios indicados por Pimenta, preocupando aqueles ao seu redor com sua saúde instável. Maristela, por sua vez, orienta Zélia a cancelar imediatamente os serviços de Flora, alegando razões que ainda permanecem nebulosas, o que desperta curiosidade e especulação. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Tudo começa quando Juliano enfrenta uma série de derrotas que ferem profundamente seu ego. Após tentar, em vão, convencer o patrocinador Sérgio a investir em seu projeto para uma nova novela, ele oferece o dobro do patrocínio em uma tentativa desesperada de reverter a situação. Sérgio, porém, já havia fechado contrato com outro patrocinador, rejeitando Juliano de forma definitiva. Esse fracasso acende a chama da frustração e da raiva em Juliano, que, tomado pelo orgulho ferido, decide retornar ao estúdio da emissora. Ao chegar à TV Ondas do Mar, Juliano descobre que Beatriz foi escalada como protagonista. O fato de a personagem principal ser uma jovem negra, talentosa e independente, representa para ele não apenas uma ameaça profissional, mas também um golpe direto em seu preconceito velado e na sua crença de superioridade. Consumido por um ódio irracional e um desejo de controlar o que julga ser seu por direito, Juliano perde completamente o controle. Num acesso de fúria, ele invade o estúdio sem ser anunciado, atravessando corredores com passos apressados e um olhar carregado de ressentimento. Seu destino é o camarim de Beatriz, onde ela se encontra sozinha, se preparando para a próxima cena. Vestindo apenas roupas íntimas, Beatriz não espera pela presença de ninguém, além de sua equipe de apoio. O choque é imediato quando a porta se abre com violência, revelando Juliano em pé, com o rosto distorcido pela raiva. Beatriz mal tem tempo de reagir. Juliano, movido por um misto de desejo e ódio, parte para cima dela, tentando agarrá-la à força. O clima é de puro terror, e a cena se desenrola com uma tensão sufocante. Beatriz, porém, não se entrega ao pânico. Lutando com todas as suas forças, ela resiste ferozmente. A jovem grita, empurra, arranha e bate, determinada a se defender de qualquer forma. A luta é intensa e brutal. Em meio ao desespero, Beatriz consegue ferir Juliano, deixando marcas visíveis de sua resistência. O sangue dele escorre pelo rosto após um golpe certeiro da jovem, que com coragem e determinação o faz recuar. Humilhado e ferido, Juliano se afasta, mas não antes de lançar uma ameaça cruel, com o olhar fixo e carregado de ódio. Vou acabar com você! Acabar com você! Suas palavras ecoam pelo camarim, deixando Beatriz paralisada por um instante. Assim que ele sai, a jovem desaba em lágrimas, o corpo tremendo, o rosto marcado pelo terror e pela dor do ataque. Essa sequência não apenas expõe o lado mais sombrio de Juliano, revelando sua verdadeira natureza violenta e abusiva, mas também destaca a força de Beatriz. Ela não se torna apenas uma vítima, mas uma sobrevivente que enfrenta o agressor com uma coragem feroz. O episódio simboliza a queda de Juliano, um homem destruído pelo próprio ego, incapaz de lidar com o sucesso de uma mulher que ele jamais conseguiu controlar. O impacto do ataque reverbera nos capítulos seguintes. Beatriz, apesar do trauma, decide não se calar. Ela expõe o crime de Juliano, enfrentando o estigma e a pressão social, enquanto ele tenta manipular a narrativa para se proteger. No entanto, as provas e o testemunho da jovem são contundentes, e a máscara do vilão cai publicamente.
Essa trama não é apenas uma reviravolta dramática na novela, mas um retrato da luta contra o abuso e a violência, destacando a importância da resistência e da denúncia. Beatriz emerge como uma figura de força e resiliência, inspirando outras mulheres dentro e fora da ficção. No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Zélia explica a Flora que conseguiu para ela um emprego em uma galeria de arte, acreditando que será uma ótima oportunidade para a sobrinha. Enquanto isso, Carlito se revolta contra Marlene ao descobrir que ela escondeu informações importantes sobre sua família. Guto, por sua vez, rejeita Eugênia, deixando-a magoada, mas Jacira garante a Alfredo que ela e Topete ainda formarão um casal. Beto dá uma notícia inesperada a Beatriz. Alcina vendeu os quadros para outra pessoa, frustrando seus planos. Já Maristela, ao conhecer Flora, aprova a jovem e aposta em seu talento. Paralelamente, Topete recebe uma proposta e é contratado para trabalhar no programa de Alfredo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Edu e Guto se mantêm firmes e não cedem às chantagens de Nelson, que tenta manipular a situação a seu favor. Enquanto isso, Clarice toma uma decisão importante e anuncia que não seguirá mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta, desconfiando das intenções do médico. Alfredo, por sua vez, se abre com Teresa e confessa sua paixão por Anita, revelando o dilema que enfrenta. Carlito, em meio a tantas reviravoltas, encontra uma carta deixada por seu pai, trazendo revelações que podem mudar sua vida. Flora, determinada, decide procurar Arlete em busca de respostas. À medida que os personagens enfrentam seus dilemas e tomam decisões difíceis, suas vidas se entrelaçam em uma teia de segredos, revelações e paixões intensas. Zélia, ao apresentar Flora a novas oportunidades, impulsiona a sobrinha a seguir um caminho cheio de desafios e descobertas. Carlito, com sua revolta contra Marlene, se vê em uma jornada de autoconhecimento, enquanto a rejeição de Guto a Eugênia apenas intensifica o drama emocional que permeia suas relações. Jacira, com sua confiança no futuro de Eugênia e Topete, oferece uma luz de esperança em meio à turbulência. Beto, ao descobrir que Alcina vendeu os quadros, coloca Beatriz diante de uma verdade amarga, enquanto Maristela, ao aprovar Flora, dá à jovem uma chance de brilhar em um novo cenário. O contrato de Topete com Alfredo, que o coloca no centro das atenções, pode ser a chave para sua ascensão profissional, enquanto Edu e Guto, firmes diante das chantagens de Nelson, revelam uma força interna que pode mudar os rumos da trama. Ronaldo, então, age com rapidez e precisão. Quando Bia coloca o chá de jambu na xícara de Beatriz, ele está pronto para intervir. Antes que a mocinha possa beber a substância envenenada, Ronaldo derruba a xícara dela, impedindo que o plano se concretize. A reação de Bia é imediata. Ela observa, furiosa, que mais uma vez suas artimanhas falharam. A vilã se sente frustrada, pois mal sabia ela que o publicitário estava de olho em todos os seus passos. O golpe contra Beatriz está frustrado, mas Bia ainda não sabe que a consequência disso não será apenas o fracasso do plano, mas algo que ela jamais esperaria. Para surpresa de todos, Ronaldo, na tentativa de impedir que Beatriz consuma a bebida envenenada, acaba consumindo o chá de jambu por acidente. O publicitário, ao tomar um gole sem saber do que se tratava, começa a sentir os efeitos da planta. Sua boca se torna dormente e ele não consegue mais falar com clareza. A situação é estranha. Ninguém entende o que aconteceu com Ronaldo. Ele tenta se comunicar, mas suas palavras saem incompletas e arrastadas. O público começa a se perguntar o que realmente aconteceu, mas Ronaldo, ainda com a boca entorpecida, faz questão de deixar claro o quanto está furioso com Bia, com seu plano falido e sua ousadia. Enquanto isso, Beatriz continua sua jornada no concurso, sem saber da conspiração que quase a derrubou. Ela permanece firme
e confiante, acreditando que a competição será apenas mais uma oportunidade de mostrar seu valor. Ela não tem ideia dos obstáculos que estão sendo preparados para ela nos bastidores, nem de quem realmente está tentando sabotá-la. No final do dia, Bia chega em casa furiosa e frustrada. Ela completamente emburrada, lamentando o fato de seu plano não ter dado certo. Ela se sente impotente, vendo Beatriz continuar firme e forte na competição, sem nem ao menos saber o quanto esteve perto de ser derrubada. A vilã, em sua mente, jura que ainda encontrará uma maneira de fazer Beatriz pagar por tudo o que ela representa. Ela não desistirá de destruir sua rival e, por mais que tenha fracassado dessa vez, não deixará que isso a impeça de continuar com suas maquinações. O desenrolar dos eventos revela que, apesar das tentativas incessantes de Bia em prejudicar Beatriz, ela está longe de alcançar seu objetivo. Mesmo com todos os obstáculos criados, a mocinha, determinada e focada em sua carreira, segue seu caminho com mais força e confiança do que nunca. A vingança de Bia, apesar de ser um reflexo de sua raiva e inveja, começa a se mostrar cada vez mais sem sucesso. Ela não compreende que seus próprios sentimentos de inferioridade a levam a cometer erros atrás de erros. Sua frustração, ao ver que Beatriz continua imbatível nas competições, não faz com que ela desista, mas sim que se torne mais obstinada. Porém, ela está se afundando cada vez mais em sua própria teia de mentiras e planos falidos. A cada fracasso, sua raiva e sua necessidade de provar seu valor só crescem, o que a torna uma figura cada vez mais isolada e implacável. Enquanto Bia se afasta da ideia de um possível triunfo, Beatriz vai conquistando não só mais admiradores, mas também a confiança de outros profissionais da área. Sua participação no concurso de garota propaganda da cerveja vai além do que ela esperava. O sucesso de Beatriz se dá pela sua autenticidade, sua presença de palco e pela maneira como ela consegue cativar todos ao seu redor. O concurso, que antes parecia ser um simples trampolim para sua carreira, acaba se tornando um marco importante, onde ela se afirma como uma verdadeira estrela no mundo da publicidade. Ao longo do tempo, a rivalidade entre Beatriz e Bia se torna mais intensa, mas a mocinha se mantém firme, sabendo que nada pode parar o que ela conquistou até ali. Cada passo dado por Beatriz é um reflexo da sua luta interna e da determinação de ser mais do que qualquer um pensou que ela seria. E enquanto Bia segue cada vez mais imersa em suas próprias armadilhas, Beatriz prova que, apesar das dificuldades e das ameaças que surgem em seu caminho, seu brilho é inabalável. Por mais que Bia tente derrubar Beatriz de todas as formas possíveis, o jogo ainda está apenas começando. Beatriz, com sua força, inteligência e o apoio de aliados inesperados, vai continuar a surpreender a todos, mostrando que nada, nem mesmo as mais traiçoeiras manipulações, serão capazes de impedi-la de alcançar seus objetivos. O que está por vir, ninguém sabe, mas uma coisa é certa: a rivalidade entre Beatriz e Bia nunca será resolvida de forma fácil. E os próximos capítulos da história prometem ser ainda mais emocionantes e repletos de reviravoltas. No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo, em uma antiga anotação que encontrou entre os pertences de seu pai. Intrigados, os dois decidem investigar quem foi esse homem e como ele pode estar ligado ao passado da família. Enquanto isso, Eugênia não acredita no pedido de namoro de Topete e reage com desdém. "Você acha mesmo que eu cairia nessa, Topete? Não sou mulher de ser segunda opção", diz, cruzando os braços, desconfiada das intenções dele. Topete insiste que seus sentimentos são verdadeiros, mas Eugênia se mantém firme. Clarice, por sua vez, recebe o apoio de Bia em um momento delicado. "Você não está sozinha, mãe. Se precisar de algo, eu estou aqui",
diz Bia, segurando suas mãos com carinho. O incentivo de Bia dá forças para Clarice seguir com seus planos artísticos. Beatriz e Beto seguem com a investigação e acabam conhecendo Alcina, viúva de Geraldo. A mulher se emociona ao ouvir o nome do falecido marido e, relutante no início, concorda em ajudá-los a entender o passado dele. Enquanto isso, Eugênia revela a Celeste seu novo objetivo. Eu vou reconquistar Guto, custe o que custar, afirma com convicção. Celeste teme que a amiga esteja se iludindo novamente. Lígia, percebendo a importância das obras de Clarice para Beatriz, decide ajudar Beto e lhe entrega o dinheiro necessário para comprar as telas. Eu confio em você, Beto. Faça bom uso disso, diz ela. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste esse vídeo.